tente recontactar a gente até, até a quinta colocação de vocês, que foi uma explanação, pelo que eu entendi, sobre o uso de aparelhos técnicos e tecnológicos que apareceram, né? Hoje os carros você consegue medir e escanear e rastrear de uma série de formas, mas o pessoal não está usando, e não é mais porque é caro não, porque os chineses já vieram barateando. Não tem? Né? Então, o primeiro, vamos lá, por ordem, então, o primeiro é o período de teste do cilindro do compressor. De quanto em quanto tempo o dono do compressor deve se preocupar com isso? Olha, o compressor, quando é novo, tá, ele tem um período de teste aí de 5 anos, prazo de validade. Depois desse prazo de validade, isso cai pela metade, tá? No caso aí um período de 2 anos e meio a 3 anos, ok? Isso daí é uma coisa importantíssima, a gente tem uma bomba dentro da oficina, precisa tomar muito cuidado e é legal que o resto do pessoal preste bem atenção nesse caso aí para não se machucar, ok? Esse teste hidrostático aí é hiper recomendado, não é um teste caro, e isso vale a pena estar fazendo aí, porque afinal de contas a gente está ali circulando maior tempo da nossa vida dentro do local de trabalho. Então a gente precisa preservar isso daí. Uma vez por ano? Não, tem um período de validade não, de depois terminou a validade. Até 3 anos. De cada 3 anos? A cada 3 anos podemos fazer o teste. Porque ele vai enferrujando, vai diminuindo a parede e aí vai caindo a resistência. Se estourar, estoura no teste, está resolvido. Estourar, olha... Não, se estourar no teste, estourou lá. Sim, estourar lá no teste, ele controlado. na realidade no teste ele coloca uma carga de 4 a 5 vezes acima do limite que a gente utiliza. Então, se tiver que estourar, vai estourar ali no teste mesmo. Ok? O seu cabo de embreagem, estou brincando, eu sei que é o cabo de vela. O cabo de vela, fundamentalmente, dá para usar nos motores AP, mas dá para usar em algum outro? Né? Tá, dá para usar em vários casos lá, onde a membrana consegue abaixar mesmo, tá? Existem alguns casos que não dá para colocar o cabo de vela, tá? Mas assim, é muito remoto. Na maioria das vezes a gente coloca, que nem a gente, esse final de semana mesmo, nós pegamos 2 Palio 1.6 16 válvulas, colocou bonitinho, eu tô com um Citroën C4 VTR ano 2006, 2007, dá para colocar, tá? O sistema de embreagem da Valeo, todos eles dá para colocar, e é muito legal porque inclusive até facilita na hora da localização, de acertar o disco de embreagem, fazer a localização lá legalzinho, tá? Sempre tomando muito cuidado na hora da remoção e da instalação do câmbio após a troca de embreagem, para não colocar, porque de repente o que acontece, Fábio? A gente normalmente coloca o câmbio em 2, tem gente que não tem aquela girafinha para pôr o câmbio, né, que é um macaquinho de colocar câmbio, então você vai lá e coloca em 2. Quando coloca em 2, você está lá colocando e apoiando, aí cansa um pouquinho, o cara fala, dá uma paradinha, o eixo, piloto apoia na ponta do disco e dá uma empenada. Então isso é fatal para o sistema de embreagem. Depois aí o pessoal fala, pô, mas a embreagem ficou trepidando, ficou com problema, ficou com ruído. Então, muitas vezes foi só na hora de apoiar já dá aquela entortadinha. Então, na hora de colocar, coloque e encaixa de uma vez, vê se tem condição de fazer. Eu antigamente, a gente colocava 2 parafusos, 2 prisioneiros no local do câmbio e encaixava ele fora. Então vinha, apoiava os 2 prisioneiros e ele fazia como um guia e empurrava o câmbio para dentro. Então isso aí é uma ferramentinha fácil, todo mundo sabe fazer, coloca lá 2 guias e encaixa o câmbio e empurra o câmbio. Então aí ele deixa de apoiar e deixa de ficar fazendo muita força lá, né? E aí a gente tem mais uma pergunta aí. Tem mais 2, eu vou trocar a ordem só. Do Audi, eles prepararam um Audi que está andando muito e parando pouco. E parando pouco. Esse é um problema sério, né? Então, o que acontece? Normalmente, carros especiais, carros de competição, exigem algumas pastilhas especiais. Pastilha comum, ela é fabricada para um ponto de funcionamento, é uma faixa de funcionamento, Fábio. O que acontece? A pastilha ela tem que funcionar a fria e na condição de quente até uma faixa extrema que o carro funciona. Quando você passa a uma preparação do carro, essa faixa vai mudando. Muito mais. Então, o que acontece? Cuidado na mudança dessa faixa. Porque se você mudar a faixa para cá, você vai ter uma construção da pastilha, que a gente tinha uma classificação até na pista, era C1, C2, C3, até C4. Então, o que acontece? O ponto de fading, o ponto de fadiga da pastilha,
ela vai se construindo em sua composição. Mais material orgânico ou mais material que faz a construção da pastilha, que são metais nobres, e vai fazendo a temperatura sair por ali. Então, o que acontece? A pastilha... Mas lá ele não vai escapar de trocar o disco. Ah, não. Com certeza. Vai Quanto maior durabilidade... Vai ter que trocar disco e pastilha. Disco e pastilha. E quanto maior dura a pastilha, ela vai agredir o disco. Ela maior vai agredir o disco. Tá? Então, a probabilidade da troca de disco constantemente em conjunto com a pastilha é muito grande. Mas quem está fazendo uma preparação tal, se dispõe a gastar o quê? Cerâmica? Na realidade, nós temos algumas pastilhas com composição diferentes. Né? Então, aí vai se aplicando isso. Mas o que a gente tem que tomar muito cuidado é que essa faixa vai trabalhando para quente e vai ficando para frio muito ruim. Então, como é que ele pode medir isso para trocar desse áudio especificamente? Olha, na realidade, isso daí o fabricante tem uma classificação de pastilha que vai ter que ser fabricado em especial. Então, essas fábricas, essas lojas de peças de